Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós estaremos lendo a partir do versículo 24. Amém? Incline a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, conceda-nos a tua direção. Espírito Santo, ilumina a mente de todos que aqui estão. Queremos estar sensíveis à tua voz. É momento de nutrição, meu Deus. É alimento que sai levando ao encontro de todos força, ânimo, vida. Porque a tua palavra, ela nos proporciona isso. Conceda sabedoria, mais e mais, Espírito Santo. Entendimento além do que o Senhor está dando e discernimento espiritual para que todos possam compreender a tua vontade. E quem crer, diga que assim seja. Amém? E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos, quantos anos? 12. Tinha um fluxo de sangue. Pode passar. E que havia padecido muito, com muitos médicos. E despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes, indo o quê? A pior, versículo 27. Ouvindo falar de quem? Ouvindo falar de quem? Veio por detrás entre a multidão e tocou na sua o quê? Veste. Porque dizia, guarde consigo o início desse versículo. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Coloque lá no versículo 24 novamente. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de quê? De sangue. E que havia padecido com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Deixa aí, por gentileza. Queridos, prestem atenção. Existem possibilidades humanas, mas também existe possibilidades divinas. Amém? Existem impossibilidades humanas, mas também existe possibilidades o quê? Divina. Essa mulher, ela sofria 12 anos. E 12 anos de sofrimento, ela passou e colocou todos os recursos que ela possuía, gastando todos os recursos que ela possuía, em prol de um tratamento, em favor de se ver livre de um fluxo de sangue contínuo. Imagine como essa mulher, ela se encontrava. Anêmica, sendo tratada com estranheza, excluída da sociedade. Porque uma mulher que sofria com fluxo de sangue contínuo como ela, era excluída da sociedade, era considerada como imunda pela lei de Moisés. Mas veja que essa mulher, quando faltou todos os recursos devidos a ela, quando ela já não tinha absolutamente mais nada,
O segundo texto, verso 27, declara: ouvindo falar de quem? De quem? Ela ouviu falar de quem? A palavra de Deus declara no livro de Romanos 10, 17 o seguinte: que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de quem? De Deus. Naquela época não havia Bíblia Sagrada. Naquela época havia falas, rumores entre a sociedade, dos feitos, dos acontecimentos, de tudo aquilo que Jesus operava, de cidades em cidades. E essa palavra declara que ela ouviu falar de Jesus. Tudo que sai desse altar ao seu encontro é vida que chega a você. Tudo que sai desse altar ao seu encontro alimenta a sua fé ela cresce. O seu nível espiritual, ele aumenta. E você passa a viver uma vida diferenciada. Por quê, pastor? Porque você está dando credibilidade à palavra de Deus. Ela ouviu falar de Jesus. E se tratando de ouvir, tudo aquilo que nós ouvimos gera em nós pensamentos. Pensamentos positivos ou pensamentos o quê? Negativos. Se pela manhã você acorda e tem como bela de uma conduta ter comunhão com Deus, se você lê a palavra de Deus gera em você coisas positivas. Diferentemente, se uma pessoa ela se dedica aos telejornais e ela se alimenta só de notícias ruins, só daquilo que o bom e velho cotidiano oferece, aquela rotina velha de sair de casa, entrar na condução ou se encontrar com alguém na rua e sempre é o mesmo assunto: é a violência, é o assalto, é a insegurança, é o governo, é a política. E a pessoa ela vai criando na mente dela quadros mentais que gera para ela não coisas positivas, mas sim negativas. Essa mulher ela enfrentava um problema há 12 anos, querido. Mas chegou um ponto que ela começou a ouvir falar de Jesus. Diga glória a Deus. E quando você ouve falar de Jesus, na sua mente quadros mentais são fixados. A esperança que outrora não tinha, você passa a ter. A vida e solução que você não encontrava, você passa a obter. Porque ela ouvindo falar de Jesus, olha o que se encontra escrito no versículo 28. Coloque aí por gentileza. Porque, dizia, eu não estou ouvindo de vocês, porque se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Palavra deve ser confessada. Palavra deve ser declarada. Eu não posso, como um cristão, como um filho de Deus, entrar num ambiente de fé como esse e olhar para aquela passagem bíblica que se encontra ali atrás, diante de mim, que declara tudo é possível ao que crê, e eu não crer na mudança que Deus pode fazer em minha vida. Porque é prazer de Deus que nós venhamos proclamar a palavra, declarar a palavra. Você ouve, querido, e tudo que você ouve, você deve dizer: essa mulher, ela não olhou para o tempo de dificuldade que ela passou. Ela não olhou para o tempo de sofrimento que ela vivenciou em sua vida.
Quando ela ouviu falar de Jesus, ela passou a dizer, se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Porque o quadro mental, ela colocou em sua mente. O lado positivo, o lado vivo e verdadeiro do Evangelho de Cristo. Você serve a Deus. Você é uma filha, olhe para mim, querido. Você é uma filha, você é um filho de Deus. E é esse quadro mental que Deus ele deseja, que venha predominar cada dia em sua mente. Dizendo sempre para si mesma: eu serei curado, eu alcançarei esse sonho, esse propósito que Deus tem para a minha vida, porque não é somente um querer meu, é querer de Deus. Nós precisamos viver a fé das possibilidades, porque Deus no princípio, se você abrir a sua Bíblia agora, no livro de Gênesis, no capítulo 1, lá no versículo 3, coloque aí por gentileza. E disse, haja, e houve o quê? E disse Deus. Deus estava diante de uma criação. Pegue isso, igreja, isso é muito forte, querido. Ele estava criando, mas não somente criando, declarando com palavras aquilo que ele queria que se tornasse uma realidade. Fé da possibilidade. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Para a humanidade talvez muitas coisas não tenham jeito, mas repita comigo: para o meu caso, eu não estou ouvindo vocês, para o meu caso tem solução. Diga: tem jeito, porque Deus é comigo. Diga: eu sou filho. Diga: eu sou filho. Diga: eu sou amado. Diga: eu sou agraciado por Ele. Diga: glória a Deus. E é prazer de Deus, sim, que o propósito dEle, que o poder dEle, que a glória dEle se cumpra a cada dia em sua vida. É prazer dele, querido. E quando você pensa dessa forma e dessa maneira, você passa a vivenciar na sua vida aquilo que Deus deseja que você venha vivenciar a cada dia. Porque você vai passar a dizer. Essa mulher dizia, essa mulher declarava, versículo 28 de Mateus, coloque aí por gentileza. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu o quê? E sentiu no seu corpo estar já o quê? Curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas o quê? Vestes. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão o quê? E dizes: quem me tocou? Versículo 32, e ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Versículo 33, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Versículo 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé o quê? Vai em paz e ser curada deste o quê? Deste mal, querido. É prazer de Deus.
que você viva o que Ele tem de melhor para lhe proporcionar a cada dia. E Deus, Ele procura nesse ambiente pessoas que digam sempre e professem sempre o que recebem, a palavra, a direção. Ele procura nesse ambiente pessoas que de fato estejam dispostas a sair como essa mulher, que não olhou para a multidão, não olhou para nada, ela simplesmente foi ao encontro de Jesus, levando consigo um propósito, porque ela dizia: se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Ela pronunciava isso, querido. Esse ambiente sempre terá pessoas que se diferenciará de outras. Como assim, pastor? Há pessoas que chegam aqui e se esvazia, querido. Se lança, abre o coração. Ela quer Deus. Ela não está olhando para o dia a dia, que talvez enfrentou lutas ou desafios, não. Os olhos delas estão fixos em Deus. Porque ela sabe que com Deus ela conquista, com Deus ela ganha. E esse ambiente é ambiente de adoração, é ambiente para nós se esvaziarmos, se colocarmos diante de Deus sempre e falarmos para Ele o seguinte: Senhor, eu estou aqui, porque eu creio no Teu poder, eu creio nas Tuas obras, eu vim aqui porque eu creio na Tua palavra, e eu vim professar a mesma, eu vim declarar a mesma. Porque eu bem sei que sairei desse ambiente curada, transformada, algo novo o Senhor vai estar me concedendo. Porque Deus, Ele tem prazer de fazer isso por nós. Dentre todos, querido, que se encontravam naquela multidão, aquela mulher tocou em Jesus de forma diferente. E Deus, Ele procura pessoas assim, que não viva pelas impossibilidades humanas, mas viva pelas possibilidades divinas. Diga eu não viverei pelas impossibilidades humanas. Diga eu, a cada dia, irei viver pelas possibilidades divinas. Creia nisso. Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E Deus, Ele tem um plano, e Ele deseja cumprir esse plano hoje em sua vida.